Muito bem, pessoal, vamos para a nossa segunda aula também da semana 2 da apostila 1. Eu gostaria que você assistisse essa aula aí, antes de você fazer a bateria de testes, onde envolve os agrupamentos, arranjo simples, combinação simples e as permutações simples e com repetição. Porque muitas vezes o aluno chega para mim e diz, Vavá, eu tenho as formas do arranjo, da combinação e das permutações na ponta da língua. O problema, quando eu chego na prova e olho por uma questão de análise combinatória, eu leio ela, eu não sei identificar se eu aplico a forma do arranjo, da combinação ou da permutação. Pessoal, é bastante simples. Já diz, né? Arranjo simples, combinação simples e a permutação simples. Às vezes com repetição. Por que é bastante simples? Vamos supor que você tenha uma questão onde você tem 5 pessoas. E eu pergunto para ti quantas filas indianas distintas nós podemos formar com essas 5 pessoas, ou seja, usando todas as 5 pessoas. Quando tu tiveres na prova, pessoal, sendo pessoas ou não, onde na questão ele te fornece N elementos e você quer formar agrupamentos, ou você tem que formar agrupamentos usando todos os N elementos, você vai o quê? Você vai não arranjá-los e não combiná-los, você vai permutá-los. Uma das principais características da permutação é que você vai trabalhar com todos os N elementos que ele está fornecendo na questão. Voltando às 5 pessoas, se você tem 5 pessoas e você quer formar filas indianas usando as 5 pessoas, você pega todas as 5 pessoas e uma fila indiana diferencia da outra apenas pela troca das posições. Se você troca as posições, você está o quê? Permutando-os, porque permutação vem do verbo permutar, que significa trocar, trocar reciprocamente. Então, quando você trabalha com todos os elementos, apenas trocando as suas posições, e nesta troca, um agrupamento diferencia de outro, no caso, uma fila diferencia da outra, você está permutando os elementos. Onde cai a permutação? Bom, geralmente nós usamos anagramas para introduzir a permutação, que é o que eu fiz com vocês em sala de aula. Mas, se você pensar no teu dia a dia, você vai no supermercado, por exemplo, e você pega um produto, antes de passar no caixa, quando tem aquela leitura óptica, né? Quando passa lá o código de barra, tem um código de barra, por exemplo, com 9 barras. Dessas 9 barras, algumas são iguais, outras são distintas, umas mais grossas, mais finas. Se eu perguntar para ti, eu tenho um código de barra com 9 barras, quantos preços distintos eu posso formar com essas 9 barras? Gente, você vai permutar as 9 barras, trocar as suas posições. Só cuida que se fosse uma permutação com 9 elementos diferentes, 9 elementos distintos, você permutaria as 9, que você calcularia fazendo um 9 fatorial. Mas como você tem algumas barras repetidas, você vai usar o que nós vimos em aula, que é a permutação com repetição. Tranquilo? Agora, voltando lá ao grupo das 5 pessoas. Vamos supor que dessas 5 pessoas, eu queira escolher apenas 3 pessoas para representar o grupo. Ou você vai arranjar as 5 3x3, ou você vai combinar as 5 3x3. Agora, dessas 3 pessoas que eu vou escolher, uma vai ser a líder do grupo, a outra vai ser a vice-líder e a outra vai ser a coordenadora, tesoureira, enfim, vamos atribuir cargos. A partir do momento que você está formando uma comissão com elementos, com pessoas, e você está atribuindo cargos, a ordem dos elementos influencia sim. Portanto, você vai arranjar os 5 elementos, no caso as 5 pessoas, 3x3. Agora, se eu tenho 5 pessoas, eu quero escolher 3 para representar o grupo e eu não atribuo cargos, eu estou formando uma comissão de 3 elementos. Tanto faz eu escolher as pessoas ABC ou CBA, não tem cargos, não influencia a ordem, no caso no agrupamento, então você vai combiná-los. Você vai combinar as 5 pessoas 3x3. Professor, quando é que eu uso arranjo, então quando é que eu uso combinação? Eu poderia citar N exemplos de cada um para vocês. Por exemplo, num arranjo, na formação de números, na formação de senhas, na formação de placas, onde você coloca lá, altera a ordem dos elementos, vai alterar automaticamente o teu agrupamento. Então, a dica que eu passo para você não é decorar a lista onde eu vou aplicar o arranjo, e a lista onde eu vou aplicar a combinação. A dica que eu dou para você é colocar o lápis na hora do papel, lá na questão, e trocar a posição de pelo menos 2 elementos. Se tu verificares que a ordem desses elementos, de uma certa maneira, influenciou no agrupamento, você está arranjando-os. Se a ordem não influenciar, você vai combiná-los. Lembremos que na parte dos polígonos também, gente, situação bem clássica, eu te dou lá 10 pontos não alinhados, 10 pontos sobre uma circunferência. E eu peço para você formar triângulos, quadriláteros convexos, pentágonos convexos. Eu peço para vocês formarem polígonos convexos. Você vai arranjar ou combinar os pontos? Você vai combinar. Porque se você pegar, por exemplo, pegar ABC, sendo 3 vértices de um triângulo, se você pegar os vértices CBA, é o mesmo triângulo. Portanto, a ordem não influenciando, você combina. A ordem influenciando, você arranja. Tranquilo? Agora te atraca porque você tem uma bateria de testes para fazer em casa e qualquer dúvida que você tiver, você me procura porque o Vavá vai passar barbada para vocês no nosso plantãozinho. Aquele abraço.